E aí, pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula da maratona. Tudo o que você precisa fazer para falar inglês hoje. Nessa quarta aula, nós vamos passar por alguns temas importantes que você precisa saber da língua inglesa, considerando que na primeira aula a gente já viu os sons em inglês, os principais sons que você precisa saber, como são os sons das vogais, você lembra? Que elas podem ter o short sound, que é um som curto, então você pronuncia o e, o, a. E ela pode ter um som longo, que você pronuncia o A, E, I, O, U. Lembra também que a gente passou pelos pronomes possessivos, my, your, his, her, its, our, their. Lembra também que a gente passou pelos WHs, W8 questions, que são os pronomes interrogativos, né? Que é o que é o what, o que, o qual, quando você tem poucas opções, que é o which. A gente aprendeu o who, que é o quem. Where, que é onde, when, que é quando, why, que é porquê, how, que é como. Aprendemos também fazer negações, fazer perguntas, juntar, fazer o contracted form das palavras. Aprendemos o schwa, que é aquele som do aquele som preguiçoso em inglês. Aprendemos a fazer o som do TH, que 3 não é tree, é three. Ou seja, nessas 3 aulas a gente aprendeu muita coisa. E hoje a gente vai aprender. E quando eu não tenho verbo to be, Renan? Que é esse am, is, er. Se eu quisesse falar, por exemplo, frases do tipo assim, ó. Ah, eu viajo todo ano. Pô, não é eu sou viajo, não é eu estou viajo. Como é que eu faria isso? Vamos aprender. Ah, Renan, e como eu faço negativo e interrogativa se não tivesse verbo to be? Vamos aprender. Quais são os principais verbos que a gente tem sem ser o verbo to be? Vamos aprender. E a gente vai montar frases juntos para você ter esse pacotinho básico completo para que você já consiga formar suas frases e entender o básico do que as pessoas estão falando, tá bom? Então, vem comigo pro quadro. Vamos lá que essa aula tem coisa muito importante, vai ser muito boa para você. Então, vamos lá. Vamos primeiro aqui, ó. Principal verbs in English. Não vou falar em português porque eu acho que você entendeu o que está escrito aqui. Principal verbs in English, ok? What are the principal verbs in English, Renan? Bem, consigo pensar em alguns. Primeiro verbo que eu consigo pensar é o have, que é o verbo ter, tá bom? Have. Então, eu vou botar uma palavra aqui. Lembra como é que é carro em inglês? Ah, Renan, me lembro. Carro em inglês, você falou que é car. Beleza. Então, como é que eu falaria assim, ó? Eu tenho um carro. Como seria? Isso. I have a car. E aí, olha pra mim. I have a car. I have a car. Tal. Have. Have. Abre bem a boca, ó. Have. Have. I have a car. I have a car. I have a car. E aí, primeira grande dica que eu vou dar para você na nossa aula de hoje. No inglês, a gente fala dançando. Olha comigo aqui no quadro, ó. Olha aqui que eu não quero que você esqueça. Primeiro grande bizu. Vou botar aqui a boquinha, ó. Que eu quero que você lembre. No inglês, falamos, não é nem dançando, é cantando. Diferente do português, falamos cantando. E aí eu vou botar aqui um desenho de uma clave de sol para você não esquecer, hein? Pô, só, tô dizendo bem. Pô, obrigado. Ó. No inglês, falamos dançando. O que isso quer dizer, Renan? Olha para mim. Quando eu não falo I have a car. Eu vou falar I have a car. Algumas palavras, elas sofrem uma ênfase. Então, ó, I have a car. As palavras principais de uma frase são enfatizadas. Então, I have a car. E se fosse uma casa? Se eu quisesse falar, você tem uma casa. Fala para mim como seria. Boa, isso aí, ó. Vou escrever aqui para você. E aí tenta falar com essa entonação. Eu falaria you have, abre bem a boca aqui, a house. You have a house. Olha para mim. You have a house. You have a house. You have a house. Você tem uma casa. Como é que você tem um carro? You have a car. You have a car. Como é que é nós temos uma casa? Pensa aí. Como é que é nós?
We. Como é que temos? We have. Ok? Como é que é casa? House. We have a house. Como é que é eles têm um carro? They have a car. They have a car. E tem uma coisa importante que eu quero falar com vocês. Você pode ter pensado assim, olha para o quadro. Renan, o que é esse... O que é esse a aqui, ó? O que é esse a? A em inglês significa um. Então, quando eu falo you have a house, estou falando que você tem uma casa, tá bom? You have a house. Agora, e se fosse brinco? Você tem um brinco. Eu quero só um brinco mesmo, não é nem um par, é só um brinco. Como é que seria? Pô, Renan, não me lembro como é que é o brinco. Eu falei no brinco. Brinkle. O brinkle. Ó, um brinkle aqui, que é uma orelha. Pode não parecer, mas é uma orelha. Esse brinco aqui, a gente fala que é um ear, lembra? Mais anel, ear, ring, earring, earring. Então, como é que é? Você tem um brinco e... Opa, calma aí. Cadê? Opa. You have... Ah, Renan, já aprendi aqui. Você me falou que o A, o um em inglês, um brinco, então é a earring, né? Não, aqui a gente fala an earring. Pô, Renan, agora não entendi nada que você falou. Você acabou de falar que o A em inglês é um. Por que você está falando aqui an? O que é an? An é um também. Renan, não entendi mais nada. Olha pra mim. O em inglês, que é o a gente usa antes de consoante. O n em inglês, que também é o uma, a gente usa antes de som de vogal. Por isso que eu falo uma casa, eu falo a house, que house começa com som de consoante. Mas se fosse earring, que começa com som de vogal, aí eu falo an earring, entendeu? Então, para som de consoante e o n para som de vogal. Então, olha comigo aqui no quadro, ó. Por isso é que eu falo you have an earring, you have an earring. E olha a pronúncia, you have an earring, you have an earring, you have an earring. Beleza? Então, pessoal, verbo to have é um dos principais verbos em inglês, tá? Que é o verbo ter. E aí, eu uso ele com I, né? Ó, I have... Deixa eu só inverter aqui. Acho que posso fazer de um jeito melhor. Ficar mais explicado para vocês. Seria esse aqui, ó. Have. Quem que eu uso com have? Ó, I have. Se fosse uma casa, a house. Então, ó, I have a house. Se fosse você, you have a house. Se fosse nós, we have a house. Se fosse eles, they have a house. Entenderam? Simples? Ah, Renan, acho que sim, entendi, ó. Entendi. Agora, e se fosse o he, o she e o it? Se fosse he, she e it. Por exemplo, ó, aqui é I have, you have, we have, they have. E se fosse he, she e it? E eu quero que vocês aprendam uma coisa. Sempre que eu estou falando de verbos na afirmação, quando eu falo de he, que é ele, she, que é ela, e it, que é ele ou ela usado para animais ou objetos, o verbo ele muda. Regra geral, a gente coloca um S no verbo, do lado. Por exemplo, ó, trabalhar é work. Então, eu trabalho é I work. Se fosse he, seria he works. She, ela trabalha, she works. Isso trabalha, tipo o computador, it works. Tá bom? Um outro verbo aqui, ó, gostar, que é like. Like. Eu gosto de água, né? Por exemplo, aqui, ó, água. I like water. Água é water. I like water. Você, you like water. Agora, se fosse he, eu boto um Szinho do lado do like. He likes water. She likes water. It likes water. Tá bom? No caso do have, muda um pouquinho. Olha comigo no quadro. Vamos lá. He, she and it, eu uso has. Tá? Beleza? Então, se eu quisesse falar assim, ó. Ele tem um irmão. Como é que seria? Irmão em inglês
é brother. Brother. Olha para mim. Brother. 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 Ok? Então, como é que seria a pronúncia no quadro? He has. Brother. Começa com som de vogal ou consoante? Consoante, Renan. Então, eu uso a ou eu uso o N. Eu uso a. Então, ó. He has a brother. He has a brother. Entendeu? Agora, se você quiser dizer que ela tem um ovo. Vai fazer um pão, um bolo. Ela tem um ovo. Ovo em inglês é egg. 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 Tá? O ovo aqui. Egg. Como eu falo que ela tem um ovo? She has. Aí o ovo começa com som de vogal ou consoante? Vogal. Uso A ou N? N. She has an egg. E aí olha aqui, pessoal, que a gente vai ligar esse som aqui, ó. An egg. She has an egg. Tá bom? Ok. Agora o it. It. Se eu quisesse falar que isso tem um problema. Problema em inglês é problem. Opa, problem. Olha pra mim. Problem. Termina fechando a boca, ó. Problem. Tá? Como é que é isso? Tem problema? Pensa aí. It has a problem. It has a problem. Então olha pra cá. It has a problem. Por que a? Porque o P é um som de consoante. Beleza? Uma coisa que eu quero que você entenda que fique bem claro. Aqui eu estou falando de uma afirmação. Certo? Aqui eu estou falando de uma afirmação também. Só com uma cor diferente. Então eu vou mudar a cor. Que eu estou falando de uma afirmação também. Tá? Então, o primeiro verbo que a gente viu é o verbo to have, que é ter. Outro verbo aqui importante. Desci? Vamos lá. O verbo to do. Deixa eu botar o to antes, né? Fica mais certinho. Aí que seria to have. To do. Renan, o que é to do? To do é o verbo fazer em inglês. Então, por exemplo, eu faço, eu falaria I do. Eu faço muitas coisas. Como é que seria muitas coisas em inglês? Many, muitas. Things. Many things. Olha para mim. Many things. Many things. I do many things. I do many things. I do many things. Beleza? Então, e se fosse você? Você faz muitas coisas. Como seria? Ah, Renan, seria you do many things. Ah, beleza. Bem, agora, se fosse we, tipo assim, nós fazemos nosso trabalho. Como é que nós fazemos? We do. Como é que é o nosso? Ah, Renan, lembrei da aula. Our. Beleza. Como é que é trabalho em inglês? Tipo assim, de fazer o trabalho. É essa palavrinha aqui, eu vou botar lá em cima, ó. Trabalho em inglês é isso aqui. Job. Lembra do Steve Jobs? O cara trabalhava tanto, olha pra mim, o cara trabalhava tanto que o nome do cara era Steve Trabalho quase, ó. Steve Jobs. Steve Jobs. Job é trabalho, tá bom? Então, ó, we do our job. Nós fazemos o nosso trabalho. We do our job. We do our job. We do our job. Beleza? E se fosse eles? Tipo assim, ó, eles fazem isso. Como seria? They do this. Também poderia ser they do it. Isso pode ser tanto this quanto it. Então, ó, they do it. Ou então, they do this. They do this. Olha pra mim. They do this. 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 Ok? Beleza, ó. Você viu que aqui
A gente está falando só de verbos, o do do na afirmação. Se eu quisesse fazer a negação com he, she, it, deixa eu botar aqui embaixo. Ó, vou botar aqui, he. Ah, Renan, você acabou de falar que o verbo muda, né? Bota o S. No caso do do, bota o S. No caso do do, ele é um pouquinho diferente também se botar o ES. Então seria assim, ó. He does. He does. Seu trabalho de casa. Como é que é o seu para ele? His. Então, he does his trabalho de casa, pessoal, é homework, tá? Então, ó, he does his homework. He does his homework. Olha para mim. He does his homework. He does his homework. He does his homework. He does his homework. Ok? Very good. Agora, e se fosse she? She. She. Vou ensinar uma expressão para você. Lavar louça, em inglês. Lavar louça é do the dishes. Dishes são pratos, tá bom? Do the dishes. Agora, esse do aqui eu uso para I, para you, para we e para they. Se fosse he, she, it, a gente usaria o quê? Ah, Renan, aí seria does. Então, she, thus, the dishes. Ela lava a louça. She does the dishes. She does the dishes. Beleza? She does the dishes. She does the dishes. Lembra que em inglês é cantado. Agora, e se fosse o it? It does, it does, it does. It does its things. Isso faz as suas coisas, né? Um exemplo aqui qualquer. Isso faz as suas coisas. Isso faz as suas coisas. Então, estou falando de um animal, de um objeto. Isso faz as suas coisas. Como é que seria? It does its things. E aí, olha aqui que para he, she, it, eu uso o does. Lembrando de novo que isso aqui eu estou falando de afirmação. Isso daqui eu estou falando de afirmação. Tá? Porque quando eu vou fazer pergunta ou quando eu vou fazer uma negação, muda um pouquinho. Então, já vimos dois verbos importantes, que é o have, já vimos o have, já vimos o do, to do. Agora vamos ver o verbo take, ou to take. Take ou to take é o verbo pegar. Então, vou botar aqui, ó. To take. Take. Se eu quisesse perguntar não assim, ó. Eu, ou também pode ser tomar, tá? Então aqui, ó, bota aqui. Take pode ser pegar, pode ser tomar, pode ser fazer, no sentido de fazer aulas. Então, por exemplo, ó, eu faço aulas de inglês. Como seria? I take English lessons. I take English lessons. Olha pra mim aqui pra ver a musiquinha, ó. I take English lessons. I take English lessons. I take English lessons. I take English lessons. Beleza? Se fosse you, seria também you take. Se fosse we, nós fazemos aula de inglês, como seria? We take English lessons. Se fosse eles fazem aula de inglês, they take English lessons. Beleza? Agora, e se fosse he, she ou it? Aqui, ó. He. Ele toma água. Como seria? Aqui, ó. Você já sabe que água é? Water. 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 Como seria ele toma água? He takes water. He takes water. He takes water. Ah, Renan, he takes a water. Não, ele toma uma água. Ele toma água só. Tá? Caso você tenha pensado isso. E se fosse she? She toma banho. Como é que é tomar banho? Take
a shower. Vou botar a expressão lá em cima, pra ficar tudo num lugar só. Outra expressão aqui para você, tomar banho. Take a shower. 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 Então, ela toma banho. She take or she takes? She takes. Tá? A expressão é take a shower, então she takes a shower. She takes a shower. Tá bom? Beleza? Ótimo. Take também pode ser tomar. Então, isso toma tempo. Como é que falaria isso toma tempo? Ó. It take or it takes? Takes. Tempo? Time. It takes time. Agora eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, ó. Tá vendo que eu tenho T com T? Olha pra mim. Eu não preciso falar it takes. Eu junto os dois. E fica it takes. It takes time. It takes time. It takes time. It takes time. Isso leva tempo. It takes time. It takes time. Beleza? Ok, very good. Então, mais um aqui que a gente já viu, ó. To take, vimos. To have, to do, to take. Vamos ver mais um. Um verbo muito importante, que é o verbo to... Opa, calma aí. To get. Get pode ser pegar, pode ser mais um monte de coisa. Vou botar ali como um verbo coringa, porque o get pode significar um monte de coisa. Então, é o verbo coringa. Então, uma outra coisa importante do get, que é um verbo de transformação. Como assim, Renan? Preste atenção que isso aqui é a segunda grande dica da aula de hoje. Se você não prestou atenção em nada até agora, preste atenção nisso. Se você não prestou, de novo, se você não prestou atenção em nada nessa aula, preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Em português, se eu sou pobre, eu começo a ganhar dinheiro, eu fico rico. Se eu estou gordo, eu vou perdendo peso, eu fico magro. Tá vendo que o verbo de transformação em português é o verbo ficar? Em inglês, esse verbo de transformação é o verbo to get. Então, como é que seria ficar rico? Rico em inglês é rich. 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 Como é que seria eu fico rico? I get rich. I get rich. I get rich. I get rich. De novo, ó. I get rich. I get rich. Eu fico gordo. Como é que é gordo em inglês? Fat. 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 Como é que é eu fico gordo? I get fat. I get fat. I get fat. I get fat. Como é que é? Eu fico chateado. Como é que é chateado em inglês, né? Upset. Upset. Então, ó, I get upset. Como get termina com T e upset começa com a vogal, o que a gente faz? O T vai ter som de R, lembra? Então, ó, I get upset vira I get upset. I get upset. I get upset. I get upset. Então, ó, olha comigo aqui. Vamos ver alguns exemplos. Eu fico rico. Olha que aconteça com você, ó. I get rich. I get rich. I get rich. Só isso. I get rich. Você fica magro. You get thin. You get thin. Magro é thin. Thin. Olha pra mim. Thin. 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 You get thin. You get thin. You get thin. Se fosse nós ficamos chateados. Como é que é chateado? Que eu falei pra você agora, ó. Upset. Upset. We get upset. We get upset. E aí, de novo, ó. Lembra que esse som aqui, eu ligo os dois. Esse T com esse U vai virar I get... Opa, como é que não dá pra ver com esse contraste? I get upset.
I get upset. Tá bom? Eles... O get também pode ser pegar. Quero falar que eles pegam ônibus. Ônibus em inglês, deixa eu botar lá em cima. Tá dizendo ônibus aqui, ó. Não, isso é um navio. Tá, tudo bem. A gente fala bus, buzz, 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 buzz. Tá bom. Eles pegam ônibus. They get the bus. They get the bus. Olha pra mim. They get the bus. They get the bus. They get the bus. They get the bus. Ok? You, do you get the bus? Ok. Então, get é um verbo muito, muito, muito importante em inglês. Agora, se fosse he, she e it, aí o get na afirmação vai ter o Szinho. Então, ó. He, vamos falar que ele fica doente. Doente em inglês é sick. Sick, sick. Então, ó, he gets sick. He gets sick. He gets sick. He gets sick. Ela fica, ou melhor, ela chega em casa. Chegar em casa, ó, uma outra expressão. Vou ensinar aqui para vocês. Chegar em casa, né, ela estava trabalhando e foi para casa dela, ó. E ela tá aqui, chegou. Chegar em casa é get home, get home, get home. Então, como é que ela chega em casa? She, opa, da cor. She gets home. She gets home. She gets home. Isso, ou melhor, está ficando quente. Lembra como é que eu falo? Não, ficando não, porque a gente não vai botar o S, né? Fica quente. It gets quente. Hot. It gets hot. It gets hot. It gets hot. Beleza? Agora, vimos os principais verbos. Se você quiser fazer uma pergunta com eles, né? Porque você aprendeu quando eu falo assim, ó. You are my friend. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu pego esse you are e vou inverter. Are you my friend? E nesse caso aqui, que eu não tenho verb to be, eu não tenho are, eu não tenho am, eu não tenho is, olha o que a gente faz. Quando a gente quer fazer perguntas em inglês, tá aqui, ó. Quando a gente quer fazer perguntas e a gente não tem verb to be, o que a gente tem que fazer? Usar auxiliares, que a gente chama de auxiliary verbs. Quem são esses auxiliary verbs, Renan? Pode ser o do ou pode ser o does. Preste atenção, esse do e does não significa fazer. Vou mostrar aqui para vocês. Um exemplo. You like music. Você gosta de música. You like music. You like music. Isso aqui é uma afirmação, certo? Se eu quisesse fazer uma pergunta aqui, como é que seria? Eu não posso falar are you like music? Porque eu não falo você gosta de música. Como eu não tenho verb to be aqui, eu tenho que usar auxiliar. No presente vai ser o do e o does. Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? O do eu uso para I. Deixa eu voltar aqui. Uou! Eu uso para I. Eu uso para you. Eu uso para we. E eu uso para they. O does, desculpa, eu uso para he. Eu uso para she. E eu uso para it. Então, se eu quiser fazer pergunta para he, eu boto does he. Se eu quiser fazer pergunta para she, does she? Questions for it, does it? Questions for I, do I? Questions for you, do you? Questions for we, do we? Questions for they, do they? Ok? Então aqui, ó, you like music. Como é que seria a pergunta aqui? Do you like music? Beleza? Do you like music?
Entenderam? Agora, se eu quisesse fazer a negação disso aqui, se eu quisesse negar, isso que é a pergunta, né? E se eu quisesse fazer uma negação? Aí você vai pegar, só colocar o not, o do mais not, que vai virar o nosso famoso don't. Ou o does mas not, que vai virar o nosso famoso doesn't. Entendeu? Assim que a gente faz de negação. Então, descendo um pouquinho, ó. You like music. Do you like music? Como seria a negação dessa frase? Você não gosta de música. Ó, eu pego do mais not. Então, ó, you don't, você não, you don't like music. Tá vendo? Então, pessoal, ó, para fazer perguntas, aqui, deixa eu, cadê? Esse aqui mesmo? Ou esse aqui? Esse. Tá aqui, ó. Tá de outra corzinha para vocês entenderem melhor. Ó. Do you like music? Ó, ficou horrível, né? Ficou toscão esse negócio que eu fiz. Ficou mais toscão ainda. Ficou só assim. Do you like music? You don't like music. Entenderam? Então, e se eu quisesse falar assim, ó? Como é... Ele chega em casa. He... Chegar é... Gets... Em casa. Home. He gets home. He gets home. Como seria a pergunta? Pensa aí. Pensou? Ó, quem eu uso para fazer pergunta para he? O does. Como é que seria? Isso aí. Does he... Chega em casa. Aí o que você deve ter pensado? Você pensou isso aqui, né? Does he get home? Ah, Renan, facinho. Né? Não. Por quê? Quando eu faço pergunta, tá vendo que o does ele tem um Szinho? O do não tem S, é do. Do you like music? No he é does he. Como eu já botei S aqui, eu não preciso botar esse S aqui, então esse S cai. Tá? Segunda grande dica da aula de hoje. Não existe duplo S em inglês. Se eu tenho S aqui no verbo, eu não vou ter S no verbo depois. Sempre, tá? Então, ó. Does he get home? Does he get home? Próximo, ó, a negação aqui agora. Ele não chega em casa. Como ele não chega em casa? He. Como é que é a negativa de does? Bota o does com o not. Como é que fica? Doesn't. Very good. Então, ó. He doesn't get home. Entenderam? He doesn't get home. Simples assim. É assim que a gente faz perguntas em inglês. Ah, Renan, entendi. Se eu não tenho verbo to be para fazer pergunta, eu uso do ou does. Mas eu ainda estou confuso porque o do e o does também significam fazer, né? Pois é, vamos ver aqui uns exemplos, ó. Vou botar aqui. Confusão de do e does. Do e does. Como auxiliary, que é o verbo auxiliar para fazer perguntas, e do e does como verbo fazer. É muito comum para quem está aprendendo ter essa dúvida. Então, vamos lá. Como é que é eu faço não. Eles fazem o trabalho de casa. Como é que é eles? They. Fazer. Do. O trabalho de casa. The homework. Tá vendo que esse do aqui é o verbo fazer, né? Quero fazer a pergunta. Tem o verbo to be aqui? Renan, o que é verbo to be mesmo? É o am, o are e o is. Tem am, are, is aqui? Não. Então vou ter que fazer o quê? Usar auxiliar. Quem são os auxiliares? Do e does. Para fazer pergunta para they, quem eu uso? Do they. Então, vamos lá. Ó. Do
do they. Esse do não tem significado, é só para dizer que é uma pergunta. Como é que eles fazem agora o trabalho de casa? Do they do the homework? Ah, então não tem problema botar do, não? Não. Um é para dizer que é pergunta e o outro é o verbo fazer. Entendeu? Se fosse assim, ó, eles não fazem o trabalho de casa. They don't do the homework. They don't do the homework. Entendeu? E se fosse, Renan, com o he, she e it? Vamos ver. Pegar outro verbo que a gente aprendeu. Ó. Qual verbo você quer que a gente use? Quero have. Então vamos no have. Ó, ela tem 5 irmãos. Como é que seria essa frase? She have or she has? She has. She has. 5 é 5. Irmãos é brothers. She has 5 brothers. She has 5 brothers. She has 5 brothers. Como seria uma pergunta aqui? Tem o verbo to be nessa frase? Quem que é verbo to be, Renan? É o am, o are, o is. Tem aqui? Não. Então não posso inverter. O que eu faço? Uso auxiliar. Quem é auxiliar? Do ou does. Quem que eu uso para she? O do ou does? Ah, Renan, o does. Does she. Beleza. Então vamos lá. Fazendo a pergunta. Does she... Aí, lembra que eu não posso ter 2 S. Acabei de falar para vocês. Eu não posso falar isso. Ó, does she has. Então aqui não é has. Então eu vou parar essa frase aqui. Essa frase está errada. Vou continuar lá embaixo. Entendi, Renan. Entendi. Pô, tá maneiro, hein? Eu sei. Ó. Does she... Como é que é o verbo normal sem S? Have. Does she have? Does she have 5 brothers? Does she have 5 brothers? Entendeu? E aí, como é que é a negação aqui? Ah, vamos lá, Renan. Pô, negação de does é o does com not, fica doesn't. Pô, isso aí, ó. Então, é she doesn't, ó, she doesn't has, né? Não, lembra que eu não posso ter 2 S's, ó, essa aqui e essa aqui. Então, de novo, isso aqui tá errado. Vamos repetir. She, como é que é o não? She doesn't, como é que é o have normal? Have. She doesn't have 5 brothers. She doesn't have 5 brothers. Entendeu? Então é assim que funciona o do e o does quando você tem do e does nas frases. Entendeu? É assim que a gente faz quando não tem verb to be. Entenderam? E agora, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer. Tudo isso que a gente viu até agora é o principal que você precisa saber para começar a falar inglês hoje. Ainda há um mundo para você desbravar. Ainda há um mundo para você entrar e muita coisa para fazer. Por isso que no nosso curso, na Lightson, a gente tem aula todos os dias. Então é dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8. 365 aulas ao longo de um ano para você fazer aulas todos os dias. E aí você vai fazer as aulas, você vai fazer exercício para falar, para ouvir, para ler e para escrever. Além de ter revisões para você ir fazendo todos os dias também. E além disso tudo, você vai poder, além de tudo isso daí, você vai poder assimilar de uma forma muito mais leve e muito mais tranquila. E as aulas não são longas. As aulas aqui na nossa maratona são um pouco mais longas porque precisa ser mais denso, porque é muita coisa para te passar. Eu não posso dar 365 dias de uma maratona de inglês para vocês, né? 4 aulas que já são bem densas e eu acredito que vocês já aprendam muita coisa. Mas isso ao longo do nosso curso, isso daqui é o início do início do início. Tem muito mais coisa para frente. A gente fala de presente, a gente fala de passado, a gente fala de futuro, a gente fala de condicionais, a gente fala de situações da vida, a gente fala de tudo que você imaginar. Tá? Trazendo muito exemplo, a gente batendo papo, conversando, você falando. E é isso que vai fazer com que você chegue à fluência em inglês, tá bom? Então, acredito muito que aqui você já aprendeu bastante coisa. Lá no nosso curso, você tem um mundo para você desenvolver e chegar até a fluência. Isso aqui não é para você chegar à fluência, para você iniciar, dar o seu pontapé inicial
de forma simples. Talvez você tenha visto algum outro curso, alguma outra coisa, mas eu acredito que você não tenha visto nada tão estruturado, explicadinho e de fácil assimilação, igual eu estou fazendo aqui agora. De uma forma que você realmente compreendeu. Isso daí eu tenho convicção, tá? Então, no nosso curso, isso daí é a base dele. Você aprende de forma fácil. É a tríade da Lightson, né? Você estuda pouco, aprende muito e evolui rápido. Essa é a nossa tríade, né? Estuda pouco, aprende muito, evolui rápido. Não quero você fazendo esforço burro e perdendo tempo. É a aplicação de esforço inteligente para você otimizar o seu tempo, certo? Bem, vamos agora montar umas frases. Como eu falo, você está doente. Pensa aí. You are sick. You're sick. Como seria uma pergunta? Você está doente? Eu pego you are e are you sick? Are you sick? Ok. Beleza. Ele é alto. Eu não esqueci alto. Tall. 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 He is tall. Ele não é alto. Como seria? He is not tall. He's not tall. Ou então he isn't tall. He isn't tall. He is. Lembra que eu pego is, o not junto? Isn't. Ela é bonita. She is beautiful. She's beautiful. She's beautiful. Ela não é bonita. She's not beautiful. She's not beautiful. Ela é bonita? Is she beautiful? Beleza? Agora eu vou pegar as frases e eu não vou falar em português. Eu vou falar affirmative, negative and interrogative. E você vai mudando, tá bom? Vamos lá. She is Juliana. Repeat. She is Juliana. Interrogative. Interrogative. Is she Juliana? Repeat. She is Juliana. Negative. She is not Juliana. Or she isn't Juliana. Okay? Right, very good. Repeat. I have a car. I have a car. Repeat. Negative. I don't have a car. I don't have a car. I don't have a car. I have a car. Repeat. I have a car. Interrogative. Do I have a car? Do I have a car? Okay, very good. Repeat. She has 5 sisters. Sisters, irmãs. She has 5 sisters. Repeat. Interrogative. Does she have 5 sisters? Does she have 5 sisters? Repeat. She has 5 sisters. Repeat. She has 5 sisters. Repeat. She doesn't have 5 sisters. Repeat. She doesn't have 5 sisters. Repeat. She has 5 sisters. Repeat. Negative. She doesn't have 5 sisters. Ok? It works. Isso funciona. It works. Repeat. Interrogative. Does it work? Does it work? Repeat. It works. Repeat. It works. Negative. It doesn't work. It doesn't work. It doesn't work. I have a cell phone. Repeat. I have a cell phone. He has a cell phone. Repeat. He has a cell phone. She has a cell phone. We have a cell phone. Negative. We don't have a cell phone. Repeat. We have a cell phone. I have a cell phone. You have a cell phone. We have a cell phone. They have a cell phone. Interrogative. Do they have a cell phone? Repeat. Do they have a cell phone? Do we have a cell phone? Do we have a cell phone? Do I have a cell phone? Do you have a cell phone? Does she have a cell phone? Repeat. Does she have a cell phone? A house, uma casa.
Does she have a house? Repeat. Does she have a house? He. Does he have a house? Repeat. Does he have a house? Negative. He doesn't have a house. He doesn't have a house. I don't have a house. I don't have a house. You don't have a house. You don't have a house. Ó, coisa pra caramba, hein? O que eu recomendo? Se alguma coisa ficou rápida ou difícil, volta um pouquinho e tenta ir fazendo comigo essas frases, esse ping-pong, né? É um ping-pong. Eu jogo, você joga. Eu jogo, você joga. Tá certo, pessoal? Chegamos ao final da nossa maratona. Tudo que você precisa saber para começar a falar inglês hoje. Se você gostou, pode me dar lá no Instagram o feedback do que você achou da aula. Pô, Renan, ó, senti que eu melhorei isso, foi bom nisso, foi legal nisso, para que outras pessoas vejam o que vocês aproveitaram também nessa maratona e para que outras tenham oportunidade também de aprender mais inglês, tá certo? Espero que você tenha gostado. Quero muito ver você com a gente lá na Lightson. Vai ser um prazer ser o seu professor, te levar nesse caminho até a sua fluência no inglês, para que você consiga utilizar, consiga conquistar, né, os seus objetivos, os seus sonhos, né? Você às vezes aí que está no mercado de trabalho, está sofrendo porque não sabe inglês, aí tem aquele teu colega que sabe, já teve várias promoções, você ainda está lá naquele mesmo local porque você não sabe inglês, às vezes, pô, você não sabe como é que vai ser o seu futuro porque você não sabe inglês, queria viajar e não pode porque não sabe inglês, né? É um sonho seu aprender inglês. Você tem esse sonho de aprender inglês e é uma coisa que fica batendo toda vez na trave. Então você fica sentindo mal porque não sabe. É a oportunidade que você tem de aprender inglês sem ficar se matando, sem preços absurdos. Em um ano, fazendo todo dia um pouquinho. O que é um ano? Né? O que é um ano? Você olha para trás, como passou rápido esse ano. Imagina assim, um ano você todo dia estuda inglês um pouquinho e no final você está falando. Entendeu? Escolhas, né? Nossa vida é feita de escolhas. E agora você está tendo a oportunidade de fazer uma escolha. De aprender inglês de verdade e mudar, transformar a sua vida. Ou continuar do mesmo jeito, na mesmice, né? E não mudar. Mas é uma decisão sua, tá bom? Meu conselho é aprenda inglês, vai fazer diferença na sua vida. E com a gente você vai aprender, tá bom? É isso, pessoal. Estuda, revisa, revisita. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa, pode me perguntar e a gente caminha junto, tá bom? See you on Lights on Your English. Thank you very much for your time. Thank you very much for your presence here. I'm really glad to be here with you. Okay? Thank you so much and see you.